sei como é que eu rezo, porque essa frase, se eu não me engano, é do Sócrates. É Sócrates falando a partir da boca de Platão, meu amigo! Rapaz, o jovem MR é versado também nas noções básicas da filosofia. Que jovem completo, meu amigo! Vida longa a escola da Unire, que tem em sua grade curricular a disciplina de filosofia. Filosofia é ou não é importante para o ensino médio? Ah, moleque! E vamos curtir o baião. É interpretação de texto, musicalidade, resolução de questões e um suporte fundamental, que é o Gran Cursos. Sua prima já ficou ansiosa e já comprou a assinatura do Gran. Olha que beleza! O jovem MR, quando for liberado, já vai chegar em casa sentando na escrivaninha, moleque, pra estudar, né? Coisa boa. Aí você vai pular uma linha e vai escrever: é adequado afirmar, é maiúsculo, afirmar que, vírgula, com essa frase Certinho. O grande filósofo grego Platão disse: a punição que os bons sofrem quando se recusam a tomar parte do governo é viver sob o governo dos maus. Então aqui é uma questão, vejam que a banca, né, ela está cobrando interpretação de texto. Geralmente, quando nós falamos de interpretação de texto, a gente trabalha o texto, né, aquele texto gigante, de 40 linhas, de 15, 20, enfim, né, uma infinidade de linhas. E a FGV vem aqui com uma frase de malemar 2 linhas e pede para você aqui analisar a frase do Platão. É assim, tá bom? Então, geralmente, quando a gente está falando de outras bancas, nós estamos acostumados a ter questões. Não é o estilo dela. Ou ela não cobra nada, nenhum texto, somente as alternativas de fato ali em cada, né, nas questões. Em cada alternativa ela vai fazer uma frase, ou ela cobra uma frase aqui e vem pedindo para você interpretar o que essa frase quis dizer. É o estilo dela e ela entrega, inclusive, este estilo durante toda a prova dela. Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Então vamos lá. O que essa frase quer dizer? Ó? De novo. O grande filósofo grego Platão disse: a punição, aí ó, a punição que quem sofre, os bons, então são os bons que sofrem, quando se recusam a tomar parte do governo, é viver sob o governo dos maus. A gente precisa entender que essa questão, inclusive essa frase, a gente tem uma frase que está falando sobre política, né? A gente está falando aqui, obviamente, sobre política. Sobre concordar
concordar ou não com aquele governante, né? Ele está afirmando aqui que quando não há participação política dos bons, eles acabam ali, ou seja, os bons, né, permitindo que os maus políticos governam, né? O que pode resultar ali em um governo que não atende aos interesses da sociedade. Então, se a gente for fazer uma análise do que a frase quer dizer, a frase quer dizer sobre isso, sobre, então, a questão dos bons em relação aos maus, de fato, ali, relacionada à questão política, tá? Então, tá voltado para a questão política, essa frase dele. E aí a gente vai para as alternativas, ó. Com essa frase, Platão valoriza o quê? Letra A solidariedade com os mais pobres. Poxa vida, galera, a gente não tá falando de solidariedade com os mais pobres, né? A gente tá falando aqui de uma questão política. Então não pode ser a letra A, tudo bem? A bondade mesmo em relação aos inimigos? Também não. A gente não tem essa relação aqui com os inimigos, né? A gente está falando de fato sobre questão política. A letra C, a vigilância constante dos atos governamentais. Também não estamos falando aqui de atos em relação, de vigilância em relação aos atos governamentais, tá? Letra D, a participação política na sociedade? Perfeito, a gente fala, mais uma vez, da questão, né, da participação dos bons, se eles não participam, eles deixam ali que os maus políticos governem, né? Então, sim, letra D, aqui, questão de número 1, letra D de dado. E a letra E, a revolta contra os maus, também não. Embora faça uma relação de bom com mal, não é o foco. O foco é a questão política, tá? Nas questões da FGV, vocês perceberão que é comum nós termos como é que eu posso dizer? Como se fossem duas alternativas corretas, digamos assim. É muito comum você ficar entre duas alternativas. E aí você fica, eita, qual que é a correta? É normal que uma seja correta e a outra seja uma semi-correta. Como você viu aqui, por exemplo, que fala na letra E, ó, a revolta contra os maus. Não é exatamente a revolta contra os maus. É ali o bom em relação ao mal, mas dentro de uma concepção política, né? Então, percebam que isso vai ser sempre comum. Geralmente, em questões de língua portuguesa, você ficará entre duas alternativas, mas sempre haverá uma mais correta do que a outra, tudo bem? Então, questão de número 1, letra D. Vamos fazer